Fala galera, beleza? Aqui é o Sean 10 e hoje a gente estou aqui pra falar uma coisa que, cara, eu tava cheio de ideias pra postar aqui no canal e tal, e o Rei dos Vilões, né? Mas eu me lembro que o João Soares me pediu pra fazer um vídeo que, cara, ele me pediu um vídeo pra eu fazer, né? Que foi interessante o tema, né? Então bora pra falar um pouco sobre esse vídeo, que é sobre como seria a relação entre o Touro e a Sammy, gente. Pois é, esse é o tema desse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, você já conhece o Touro e a Sammy, hein? Gosta desses dois personagens? E o que vocês querem que eu, Rei, vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, bora nessa. Gente, primeiramente que, João Soares, foi uma escolha de um tema interessante. Por quê? Primeiramente que estamos falando da Sammy e o Touro, que apareceram na série Jurassic World Acampamento Jurássico, que foi apresentado para o Touro, né? Apresentado todas as temporadas da série. Bom, menos a quarta, né? E a Sammy, cara, ela apareceu tanto em Jurassic World Acampamento Jurássico, Aventura Escondida, que é um jogo interativo, e de bônus, o Jurassic World A Teoria do Caos, né? A versão dela crescida, né? Cara, todo mundo conhece esses dois, mas você me pediu pra falar um vídeo sobre como seria a relação desses dois. Tipo, na série, o Touro atacou tanto a Sammy como os outros campistas, mas agora ele tá me pedindo aqui pra fazer um vídeo sobre um universo alternativo, né? E se vocês quiserem um exemplo de relação entre um dinossauro e um humano, olha, até o João Soares me deu uns exemplos de Owen e Blue e Fang e Spear, né? Então bora falar um pouco sobre isso aqui agora, bora nessa. Primeiramente, gente, vamos só relembrar. Owen e Blue, eles são bem famosos da franquia, mas tem uma relação dos dois sim. O problema é que a diferença desses com o Touro e a Sammy, Owen e a Blue tiveram essa relação desde que a Blue e seus irmãos, né, eram filhotes, lembra? O Owen treinou eles crescendo e tal. E vimos até no Jurassic World O Reino Ameaçado um vídeo mostrando sobre os raptores que meio que quase se deram bem com o Owen, outros não, né? Porque até quase morderam o Owen, né? Mas a Blue, cara, a Blue foi diferente. Não age como um animal selvagem. Ela é tão inteligente, mas ela é tão gentil com o Owen. E na hora que o Owen fala com todos os raptores, ela fala com seus irmãos e eles se posicionam certinho. É como se ela fosse uma alfa. Mas ela tá sendo uma alfa, mandando seus irmãos, né, não atacar o Owen e também escutar o que o Owen manda, né? E cara, foi interessante ver esse detalhe. E ao longo dos filmes, vimos Blue e Owen juntos, mas algumas vezes eles não se deram bem, porque, bom, se não me engano, em Jurassic World O Reino Ameaçado, depois de ficarem anos separados no início do filme, até no metade do filme, na hora que o Owen voltou pra ilha, né, não deu bem com a Blue, né, mas no final, Blue e Owen se deram bem. E agora em Domínio foi a mesma coisa. Só lá no final, depois que a Beta foi resgatada e levada de volta para sua mãe, aí que os dois têm uma relação, né? De novo, né? Vamos dizer assim. Mas se bem que ao longo da história do Owen e a Blue, vimos que mesmo com os seus irmãos ou sem irmãos, a Blue tem uma relação boa com o Owen. Por conta de ser um raptor inteligente, ela é muito gentil desde filhote, né? Mano.
Agora, Spear Fang. Gente, antes de comentar sobre Spear Fang, gente, eu não conhecia essa série chamada Primal, gente. Não, gente, realmente, eu nunca assisti série Primal. Mas depois desse comentário, eu me lembro que a Marina até fez as músicas de conteúdo de Primal. Eu falei assim, primeiro vou assistir. Eu vou assistir primeiro. Aí fui assistir, eu se não me engano, eu assisti ainda 5 primeiros episódios, né? Ainda tem vários episódios, tem temporadas ainda, né? Se eu não me engano tem 3. Mas por enquanto só assisti 5 episódios. Mas assistir o primeiro já tá ótimo, por quê? Pra quem não lembra, o Spear é o homem das cavernas e a Fang é uma Tiranossauro Rex com aquele dentão bem afiado na boca, mano céu. Ah, e uma coisa, gente, já nesse primeiro episódio nos trouxe uma coisa que não tem nada a ver. Homem das Cavernas e dinossauros não viveram o mesmo período. Cara, eu vi que na série também tem mamutes que também não tem nada a ver. É uma série bagunçada de temporal, mano do céu. Cara, e tem gente comentando que na série tem um megalodonte, tem vikings e me falaram que tem um zumbi. Caraca do céu, essa série, mal assisti e me deram spoilers, né? Mas beleza. Então, antes do Spear e Fang, eles não eram amigos. Era como normal, né? O homem das cavernas tentando sobreviver, viver com uma vida, com a família. Um Tiranossauro Rex devorando tudo, mas também vivendo com a sua família, né? Mas aí, no início do primeiro episódio, vimos que o Spear perdeu sua família, né? E ele ficou sozinho por todos esses dias e tal. E ele encontrou a Fang. Mas o engraçado é que, por coincidência, o mesmo dinossauro que matou a mulher e os filhos do Spear apareceu, não sozinho, né? Ele apareceu em um grupo e atacaram a Fang. Beleza, mas o Spear ajudou. Mas não foi suficiente para enfrentar o maior de todos que devorou os filhotes. E como a Fang também perdeu uma família, os dois conseguiram matar o dinossauro, né? Eu esqueci o nome, eu não lembro o nome, mas mataram um dinossauro. E aí no final vimos que o Spear e Fang meio que, beleza, mataram o dinossauros que matou as suas famílias, mas eles estão sozinhos, né? E depois eles trabalham em equipe pra matar os dinossauros, pra sobreviver. Aí eu vi com uma relação tipo uma amizade, né? É claro que no segundo episódio mostrou pra gente que a relação demorou pouco não, quero dizer, demorou muito pra que os dois se derem bem juntos. Mas, cara, eu me lembro que quando eu assisti, eu pensei assim, é uma relação boa, porque os dois são diferentes, de uma época totalmente diferente. Estamos falando do período Cretáceo bagunçado, vamos dizer assim, né? Porque trouxe o Homem das Cavernas, mamutes que não viveram no mesmo período, mas vocês entenderam, na época dos dinossauros, vamos dizer assim, né? Então, não tem tecnologia, híbridos, nada. E, cara, Então, mesmo que é um Homem das Cavernas e um Tiranossauro Rex, eles se entenderam e tal e viraram amigos. O engraçado é que a Fang, que é um Tiranossauro Rex, parece que é mais inteligente. Porque mesmo que ela é uma Tiranossauro Rex, ela parece que consegue entender com o Spear. Mas ainda tem que assistir a série para entender mais e mais, né? Mas eu gostei da relação desses dois. Agora, como seria a relação da Sammy e o touro, né? Então vamos só esquecer tudo que aconteceu na série Jurassic World, Acampamento Jurássico. Vamos começar no zero, beleza? Bom, vamos nessa. Bom, como seria a relação? Se fosse igual a da Blue e o Owen, bem que o touro podia fazer igual que aconteceu na bolota, sabe? Ele estava dentro de um ovinho, e aí ele chocou e viu a Sammy, né? E só pela ver a Sammy, ele acha como se ele fosse a sua mãe, né? Ia ser igual o que aconteceu com a bolota. Ela nasceu, viu o Ben e viu como pai. Isso é estranho, mas se isso aconteceu com a Blue e o bolota desde que eram filhotes e viu um homem que se deram bem, tal, com uma relação de família e tal, né? E aí ao longo da série podia mostrar pra gente o touro crescendo, gente, crescendo, né? Ele tá crescendo, beleza.
Aí com o tempo, depois que a Sam e o touro se derem bem juntos, sabe o que podia ser legal? Se isso acontecer, eu gostaria de ter visto a Sam montado no touro igual o Fang e o Spear. Agora, se a Sam tivesse uma lança ou alguma coisa na mão, tipo aquelas arminhas de choque, né? Ou melhor, bastão de choque, ou uma madeira, ou qualquer coisa bem comprida, vamos dizer assim. E aí, sei lá, uma explosão enorme atrás, aí ficaria parecido como o Prime, né? Ah, mas não, temos só por enquanto o Ben e a Bolota, né? E legal que eu queria ver o Thor e a Sammy fazendo igual que fizeram com a Bolota e o Ben. Ah, eles enfrentarem vários dinossauros, sobrevivendo vários ataques de uma manada de dinossauros fugindo de um Tiranossauro Rex. Mano, eu gostaria. Agora, se fosse uma relação entre a Fang e o Spear, bem, primeiro que o Spear é um homem das cavernas e a Sam é uma garota que veio do hoje em dia, né? Tecnologia, futuro, essas coisas, né? E o touro é um Carnotaurus, enquanto a Fang é um Tiranossauro, né? Beleza. Bom, então, eu não gostaria de ver esses detalhes da famílias deles sendo mortos, né? Obviamente, não quero ter lance de os pais da Sam sendo devorados depois do Carnotaurus. Não precisa. Mas eu gostaria que, tipo, sei lá, vamos, por exemplo, quem que podia enfrentar o touro? A Indominus, vamos falar a Indominus. Lembra daquela cena que a Indominus atacou o Carnotaurus na jaula? Então, depois que ela fugiu e tal, né? Então, quando vemos essa cena, a gente podia ver o touro levar uma surra e sendo quase morto pela Indominus, né? Mas aí, de repente, a Sam aparece ajudando o touro. Só a Sam, né? Ou talvez os campistas vão aparecer, porém vão atrair o Indominus pra bem longe, sabe? Tipo, jogaram alguma coisa na Indominus. Virou a cabeça, viu os campistas num veículo e saiu dirigindo no meio da estrada. E a Indominus persegue eles, né? Aí a Sam ficou pra trás pra curar o touro, né? Agora, por que ela podia curar o touro? Bom, pelo que eu me lembre, a Sam, diferente dos outros campistas, alguns tipo, um fazendo blog, um conhecimento de dinossauro, um atletista e tal, a Sam, ela cresceu na fazenda, né? E como ela costuma cuidar de uns animais, né? Obviamente, que talvez algum animal esteja doente, né? Ou ferido, né? Bom, eu me lembro que na série Jurassic World: A Teoria do Caos, quando a Bolota tava dando à luz ao seu filhotinho, um ovinho, vimos a Sam ajudar a Bolota, né, com o ovinho de dinossauro, né? E se ela conseguiu ajudar a Bolota, ela podia ajudar o Carnotaurus, né? Agora, como seria o machucado do touro? Bom, eu não sei se podia ser tipo um arranhão, ou uma perna quebrada, ou um olho, não sei. Mas o touro vê a Sam, tipo, curar o touro podia ver ela como amiga, né? A ver que tá querendo ajudar ela. Ou se, tipo, sei lá, tem uma coisa que tá incomodando ele. Tipo um espinho enorme, tá? Um espinho de ferro, vamos dizer assim, que está cravada no pé. Se tirar e mostrar que pro touro que ajudou a tirar essa dor na perna, ele podia ver ela como amiga e podia ter uma relação, né? Que demoraria muito para eles se entenderem, mas podia ser um sinal, né? Bom, essa seria a minha ideia, né? E aí, ao longo do tempo, depois de um tempo que os dois se entenderem, Touro e a Sam ficam juntos, igual a Bolota e o Ben, né? Então, eu acho que seria mais ou menos assim a relação entre o Touro e a Sam, tá? Agora, uma pergunta. Como seria a série com o Touro e a Sam, né? Bom, primeiramente,
Bom, eu acho que poderíamos ter visto a Sammy montada no touro, né? E aí ao longo do tempo a gente ia ver o touro e a Sammy dando voltas na ilha, sobrevivendo vários obstáculos contra dinossauros e ajudando os campistas a sobreviverem e achar um jeito de sair na ilha, né? E cara, sabe o que isso é legal? Vamos relembrar. Lembra que teve um episódio na temporada 2 que vimos a Bolota e o Ben contra o Carnotaurus? Então, vamos descartar aquela ideia do Carnotaurus ser o alvo e, sei lá, Sam e o Ben, vamos dizer assim, os dois estavam lá e deram de cara com um Indominus não, eu acho que seria um Alossauro, vamos dizer assim, um Alossauro. Aí no meio da briga, a Bolota aparece, né? Mas a hora que o Alossauro tenta pegá-lo por trás, adivinha, aparece o touro e também pega por trás, e aí os dois se unem. E ao mesmo tempo, Sam e o Ben também, né? Seria legal assim, né, gente? Comente aqui, você acha que seria legal, né? É claro que como a Sam gosta de curar os animais e cuidar deles, ela podia cuidar do touro, né? Como uma médica, né? Uma veterinária, né? Mas só tô falando isso porque ela crescia numa fazenda e cuidava da fazenda, do território, mas também dos animais, né? Então, e até ao longo da série, tipo, daquela cena do... Quem lembra da cena do ataque do Scorpius Rex? Cara, a Sammy foi a única que foi atingida aquele veneno. E ao ver isso, se o touro tivesse, tipo, visto de longe a Sammy, tipo, ferida, aí de longe podíamos ver o touro com aquela cara de bravo, de fúria. E aí eu queria ver ele, tipo, correndo com tudo, atropelando os Scorpius até jogar ele por um canto tipo, cerca elétrica, né? Fazer ele até fugir daqui, né? Seria legal, né, gente? Fala a verdade, não seria legal? Mas isso aí é a minha ideia, né? Principalmente que podíamos ver como seria a reação do touro, tipo, ele ficar preocupado. Ele fica dando um carinho nela, dando voltas nela, sabe? E seria mais ou menos assim. É igual o que aconteceu com a Bolota, quando viu o Ben ferido lá na Jurassic World Aterro do Caos. Quando ele foi atingido, tava ferido e tal, né? Seria mais ou menos assim. Então, eu acho que seria mais ou menos assim como seria uma aventura deles, né? Principalmente caso houvesse o... Lembra aquele episódio, gente? Que o touro estava controlado pelo pai do Kenji e os homens dele. Lembram? Da Jurassic World, Acampamento Jurássico? Ele, se eu não me engano, Baronix, um Dimorphodon e um Espinossauro foram controlados por esses caras, né? Mas aí a Sammy podia ver ele de longe e falar assim: ai meu Deus do céu, é o meu touro. Aí ela vai fazer qualquer jeito pra libertá-lo, né? Eu achei estranho isso na série, mas o engraçado é que o Kenji, gente, pra quem não lembra, o Kenji pode ter controlado o touro, mas do jeito que o Kenji e o touro não se deram bem, mas ao mesmo tempo ver o Kenji e o touro juntos pareciam até amigos, né, gente, né? Principalmente eu ver o Kenji se importar pelo touro, né? Agora, como seria a Sammy no lugar do Kenji, né? Tipo, ela se importar por touro, pega o controle e quebra. Aí o touro se liberta desse controle, vê a Sammy juntos, aí vão se abraçar e tal. E aí começa aquela reviravolta, né? Igual que aconteceu quando a Bolota foi libertada, né? Ia ser mais ou menos assim, né? Mas ó, foi um vídeo rápido, mas na minha opinião seria mais ou menos assim a relação entre o touro e a Sammy, né? Sobre como seria os dois tiveram uma relação. Eu até falei um pouco e comparei também do Owen Blue e Spearfang. E de bônus eu falei sobre como seria uma aventura deles ao longo das séries, filmes do universo Jurassic World, né? Tipo um universo alternativo de uma história nova dos dois juntos, né? Seria mais ou menos assim, né? Eu acho que seria mais ou menos assim.
E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera. Vocês também curtiram muito esse vídeo que eu fiz, hein? E o que vocês querem que eu, Rei, vamos trazer aqui pros próximos vídeos, beleza? E, gente, antes que eu me esqueça, por favor, gente, se tiverem um tempinho de boa, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do João Soares. Deixa um like, inscreva o canal e ative o sininho no canal dele. E de bônus, assista os vídeos lá no canal dele. Cara, ele me pediu aqui pra postar aqui pra vocês esse vídeo, gente. Esse vídeo aqui pra vocês. Então, ó, vão lá no canal dele, lá, tá? Beleza? E é isso então. Um abraço pra vocês.